Diz assim a palavra do Senhor: não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês. Vamos ler comigo o primeiro versículo de novo. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Repita essa frase comigo: a dedicação de vocês motivou a muitos. Mais uma vez, a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, ao fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa, e não como algo dado com o quê? Avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Vamos repetir essa frase. Cada um dê conforme o que determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Vamos repetir isso? Pois Deus ama quem dá com alegria. Agora com mais ênfase, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Grave isso aí. Se você puder grifar, quando a Bíblia diz assim: e Deus é poderoso para... Vou ver se eu marco aqui. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Vamos repetir essa parte? Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer situação, ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Amém, gente? Posso contar uma história para vocês? Posso ou não? Então preste atenção. As crianças que estão aqui hoje, levanta a mão para o tio, levanta a mão, a criançada. Beleza, eu quero ver o grito das crianças, vamos lá, já! Foi fraco, não é assim que vocês gritam em casa? Nem na salinha. Vamos lá, agora, quando eu contar até já, vocês vão gritar como vocês gritam em casa, quando estão brincando. Cadê o grito das crianças? Beleza.
Agora as crianças vão colocar a mãozinha no coração, assim, vamos dizer assim, ó. Vamos repetir comigo, Senhor. Está muito baixo. Peraí, calma. Calma. Vamos lá com o tio. Já. Senhor, obrigado, porque eu estou aqui hoje. A minha salinha foi dedetizada por questões técnico-operacionais. Vamos lá, contigo agora. Por isso, Senhor... Cadê as crianças? Por isso, Senhor... Eu me comprometo a ficar aqui, ouvindo a palavra, bem quietinho. Aí você diz assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar o zip-zap agora, né? Vamos assim, ó, aqui, ó, zip, ó, assim, ó. Tá? Beleza. Mas deixa eu contar uma história para todo mundo, para as crianças e todos nós. Presta atenção aqui. Por que que Paulo escreveu esse texto nessa carta? Vou explicar para vocês. Quando o cristianismo começou, ele era quase que propriedade exclusiva dos judeus, convertidos a Jesus. Quando vieram os primeiros convertidos, fora do povo de Israel, o povo de Israel ficou meio assim, o que é que está acontecendo? Que história é essa? E Deus teve que usar alguns momentos para mostrar que a salvação dele era para todas as pessoas, e não só para os judeus. Mas não foi algo fácil. Os judeus, no começo, foram muito boçais, porque eles não admitiam que a graça tivesse transbordado dos muros de Israel. E eles não admitiam que não eram mais sozinhos o povo escolhido, que havia um outro grande povo escolhido. O que é que isso gerou? Os primeiros cristãos que se converteram de outras nações não foram bem vistos a princípio pelos judeus. E desde o princípio havia uma rixa, tipo Flamengo e Vasco, onde o Flamengo sempre ganhava, que era o problema dos judaizantes. Os judaizantes estavam sempre querendo impor aos outros que se convertiam um peso muito grande, um peso de religião muito grande. Escuta, o que é que aconteceu? Aconteceu que Deus providencialmente mandou uma perseguição jamais vista na igreja de Jerusalém, em que gente teve os bens expropriados pelo governo romano, os cristãos que vieram do judaísmo foram perseguidos, começaram a passar literalmente necessidade. O que foi que Paulo fez? Paulo então começou a visitar as igrejas dos cristãos que não vinham do judaísmo e começou a dizer para eles que os irmãos judeus estavam passando necessidade. Paulo foi extremamente perspicaz. Ele usou a crise de uma inimizade para tentar corrigir as distorções dessa inimizade a partir de uma ação dos que eram discriminados e que naquela hora eram a única fonte de esperança para aqueles que discriminavam. E aí Paulo começa, ele vai na Macedônia. Na Macedônia ele visitou Filipos, ele visitou a cidade de Tessalônica, ele visitou a cidade de Bereia. E nessas cidades ele começou a pregoar o levantamento de uma oferta para dar ao povo que estava em Israel passando fome, por perseguição e por lutas. Escuta bem, Deus estava trabalhando nesse contexto, e ali Paulo diz assim, ele escreve para os coríntios, meio que querendo que eles tivessem certeza de que o que eles prometeram, eles iriam cumprir. Paulo disse que no ano anterior, os coríntios, não os corintianos, os coríntios haviam prometido uma ajuda,
Mas as igrejas, a cidade de Corinto ficava em uma outra região, não era Macedônia, era na Acaia. E aí, Paulo sempre expressou que os macedônios, diga-se, filipenses, tessalonicenses, bereanos, aquela turma ali da Macedônia, era muito generosa. Então, quando Paulo escreve para os coríntios, ele diz assim: olha, aquilo que vocês prometeram, é bom que vocês preparem. Sabe por quê? Eu estou mandando alguém antes com essa carta, para incentivar vocês. Sabe por quê? Porque eu tenho falado tão bem de vocês. De repente, quando eu for para ir para Acaia, se alguém da Macedônia for comigo, e vocês não estiverem preparados, o que é que pode acontecer? Vai ser meio vergonhoso. Mas o primeiro ponto que eu quero deixar claro para nós, nessa mensagem de hoje, que se chama o poder da gratidão expressado no serviço. Repita comigo: o poder da gratidão expressado no serviço. Mais uma vez: o poder da gratidão expressado no serviço. A primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam é que muitas vezes Deus dá para nós oportunidades de abençoarmos os nossos próprios inimigos por gratidão a Deus. Humanamente falando, os gentios não tinham por que ajudar os judeus. Talvez fosse uma hora de sentar e dizer assim: está vendo? Oh, povinho besta, está vendo o que aconteceu com eles? Estão aí sofrendo. Mas Paulo, como apóstolo de Deus, ele incentiva coríntios, efésios, filipenses, colossenses, tessalonicenses, toda aquela região da Acaia e da Macedônia, a levantar uma oferta para que ele pudesse viajar a Jerusalém, levar essa oferta e aplacar a fome do povo de Israel. E eu fico pensando: Deus, porque eu sou grato a Ti pelo que Tu fizeste em minha vida, porque eu tenho o Teu Espírito, eu não posso resistir ao chamado de ser um abençoador dos meus próprios inimigos. É muito fácil chegar e dizer assim: ah, como eu amo meu filho, oh meu filho, eu amo tanto você, você é um menino estudioso, tal, toma aqui, pá, toma aqui, pá, toma aqui, pá. É fácil até a gente abençoar os pobres, que não nos fazem mal. Mas difícil é você ser compelido pelo Espírito Santo, em gratidão ao Espírito, a Deus, a fazer alguma coisa por aqueles que talvez não fariam a mesma coisa por você. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Deixa eu mexer nas feridas. Será que você está percebendo que Deus está falando com você agora à tarde, para que você se mova na direção de abençoar pessoas que talvez não gostem de você? Aí eu começo a me lembrar do papel da Fundação Cidade Viva. Me diga uma coisa: vocês acham que a sociedade gosta de preso? Vocês acham que preso gosta da sociedade? Hã? Você acha que a sociedade gosta de morador de rua? Você acha que o morador de rua gosta de você? Socialmente, sociologicamente falando, são nossos inimigos. Você gosta de prostituta? Que fica ali, está ali na praia agora, um bocado. Eu estou tendo até vergonha, inclusive, de andar por detrás do Cabo Branco. Toda vez que eu levo um visitante para ir na Ponta dos Seixas, eu esqueço, e ao invés de subir pelo altiplano, eu vou por debaixo. É deprimente de manhã ver aquelas mulheres ali, vestidas pela metade, ou às vezes um terço. Aí você passa, você gosta daquilo? Hein, gente? Não. Você acha que gosta de você? Hein, mulheres? Acha que ela gosta? Não, ela quer o seu marido. Aliás, ele não. O dinheiro dele. Diga-se. E eu começo a ficar pensando: é isso. A igreja, ela tem tudo a ver com
abençoar aqueles que talvez nem gostem de nós. E eu vou dizer uma coisa: a sociedade em geral tem muita razão de não gostar de crente, porque crente é o bicho mais esquisito do mundo. Primeiro, que quando ele se converte, ele muda logo a voz dele. Segundo, que o cara está falando assim como eu, e quando sobe no púlpito ele já fala: irmãos, oxa, glória. Que diabo é isso? Ah, muda a voz, ninguém se manganga, né? Terceiro, meu amigo, é só dinheiro, 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 dinheiro. Vou já falar sobre isso também na lei da semeadura. Escutem, nós estamos recebendo de Deus, através desse texto, a oportunidade de abençoar aqueles que nos perseguem, que nos trazem intranquilidade e que nos trazem, talvez, razões de ódio, ou até mesmo pessoas que nos odeiam. Aí eu fico pensando, do que vale hoje a igreja ter horas na televisão, em cadeia nacional, para levar horas e horas metendo pau nos outros, no movimento gay, não sei o quê, e que não sei o quê, e é o seguinte: quanto mais fala sobre isso, mais os ânimos se aquecem ou se tranquilizam, gente? Hein? Podemos dizer que a militância gay, de certa maneira, para o movimento evangélico, está funcionando, aspas, como inimigo? Qual deve ser a nossa resposta? O poder da gratidão expressado no serviço ao próximo. A tarefa da igreja é amontoar brasa viva na cabeça dos outros. Sabe o que é amontoar brasa viva? É quando você age de maneira cordial, amorosa, atenciosa com alguém que absolutamente, talvez não mereça naquele momento aquela sua atitude. Quando você age assim, produz-se um constrangimento tão profundo que a Bíblia iguala esse constrangimento da pessoa ao fato de terem jogado brasa, tocando fogo no juiz dele, que ele não sabe o que fazer agora. O que eu vou fazer diante disso? Porque o amor de Deus constrange, amém, irmãos? Então, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa: você quer ganhar seu filho para Jesus? Pare de meter pau, pare de chamar de vagabundo, ame, interceda e ensine. Se ainda tiver na idade que você possa controlar, controle. Se não tiver mais, meu amigo, ame, ensine, exorte em amor e entregue ao Senhor. Seu marido é um cabra safado, é um jumento, é um cavalo selado. Não adianta querer botar sela nova nele. Não adianta querer botar espora no espinhaço dele. Olha, não adianta cabo de vassoura, não adianta. Não adianta. Paulo foi muito atento e disse: agora é a hora dos gentios mostrarem aos judeus, através dessa contribuição, uma prova de amor. Escuta, eu vou dizer uma coisa para você: Deus está só esperando uma prova de amor sua, de amor incondicional para certas pessoas na sua vida, para Ele liberar a bênção. Enquanto você tapar a boca, enquanto ficar aí de turrão, não vai. Deus, escute, Deus está falando com pessoas nessa hora: eu estou esperando que você haja com amor incondicional para que eu libere a bênção na sua vida. Enquanto você estiver na lógica do bate-bate, não vai funcionar. Segunda coisa que a gente tem que entender: quando Paulo disse isso, ele falou que o dar ao próximo, o dar para o corpo de Cristo, o dar para o inimigo, o abençoar, ele tem uma ética. Ele não é um ato apenas, ele tem uma ética por trás. Quando eu digo que é mais importante o que sai do meu coração do que o que entra na urna, eu estou querendo dizer que há uma ética na minha ação. Uma ética invisível, mas há uma ética. E Paulo fala aqui, gente, olha, veja bem, olha como ele diz aqui, quando ele fala sobre a oferta generosa. Gente, eu estou aqui com o texto inteiro e estou sem os versículos, mas é quando ele diz assim, ó, quando ele diz assim: lembrem-se, qual é o versículo? 6, versículo 6, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente.
Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá alegria. Vem, esse versículo, ele é usado por muitas pessoas para justificar aquela história. Eu vou dar mais dinheiro para Deus me dar mais, porque a Bíblia diz que eu planto, e quanto mais eu planto, mais eu colho. Aí eu fiquei pensando, se dinheiro é semente, a única semente, eu fiquei pensando a diferença entre uma semente e o que uma semente produz. Pense comigo. Vamos pensar em uma fruteira. Você pega uma semente, uma castanha de caju. Não é a castanha que planta ou não? Você planta a castanha. E aí a castanha está ali no solo, germinando, tá certo? Aí ela vai crescer. E aí vem aquele tronquinho, ele vai engrossando, ele vai crescendo, ele começa a ter folhas. Aí eu disse, mas folha é diferente de semente. Folha é folha. E essa árvore cresce, e ela começa a dar sombra. E ela começa a dar sombra, e ela começa também depois a dar o quê? Frutos. E o fruto tem também o quê? Semente. Por que esse texto não pode ser usado para tentar levar pessoas a essas campanhas infindáveis de dar dinheiro? Porque Deus não está falando de trocar dinheiro por dinheiro. Deus está falando de uma semente de generosidade, de amor e de uma volição pessoal que sai do meu coração pelo outro, e que Deus transforma aquilo em alguma outra coisa maior do que aquilo que eu plantei, e que pode ou não incluir a própria semente. Tem fruteira que passa anos para dar fruto, não é verdade, gente? Mas durante anos ela deu o quê? Sombra. E na fotossíntese ela deu oxigênio. E na paisagem ela trouxe beleza. O que é a lei da semeadura aqui no texto sobre a generosidade? Ela tem a ver com um processo misterioso em que eu dou de mim, daquilo que eu tenho, dos meus bens, do meu tempo, do meu amor, da minha graça, do meu perdão, e eu semeio aquilo em um solo misterioso, e eu não sei exatamente qual é a dimensão, quais são os contornos daquilo que vai ser produzido. Tem uma história muito boa, uma história da minha mãe, que eu conto aqui toda vez, da cajarana. Quem conhece a história da cajarana da minha mãe? Levanta a mão. Coitado de vocês, né, rapaz? Já ouviram essa história 200 milhões de vezes, né? Eu vou contar de novo, tá bom? Posso contar a história da cajarana? Para você entender mais ou menos como é que a coisa funciona. Está lá, minha mãe doida para o cajarana do Pará, encontrou umas sementes daquela cajarana grande para plantar na nossa casa. Acho que plantou quando a minha irmã mais nova tinha nascido. Sei não, posso estar errando nas datas. O tempo passou, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a gente se mudou, minha irmã tinha 8 anos, e essa cajarana era só crescer, e não dava nada, meu amigo, não tinha uma cajarana para fazer um chá. Era uma luta. E aí o que é que aconteceu? Aconteceu que depois de muito tempo, uma pessoa que trabalhava conosco, a saudosa dona Dedé, que ia sempre nos visitar, e minha mãe perguntou, e aí, dona Dedé? Eu disse, olha, está cheio de cajarana, dona Sheila. Só que a casa estava alugada. Aí não dava para pegar a cajarana. Aí até que enfim, houve o fim do contrato. Eu estava preocupado em como estava a casa, meu pai estava preocupado se ainda tinha os armários, todo mundo estava preocupado com alguma coisa, mas minha mãe estava preocupada em ir na casa para saber se tinha cajarana. E para a glória do Senhor, não tinha. Eu aumento, mas não invento. E aí vai, e aí, o contrato, vamos fechar? Não, dá mais um tempinho aí para ver se nasce cajarana. E coisa e tal. Eu não sei se ela comeu essa cajarana alguma vez, mas eu só sei que a casa está alugada de novo. E durante muitos anos, tem gente usufruindo daquilo que minha mãe plantou.
A lei da semeadura não é uma lei egoística. Ela nem sempre se refere a mim mesmo. Eu pergunto uma coisa para vocês, gente. O que dizer de pessoas como Paulo, que só deram e só levaram pau. O que ele plantou serviu para muita gente, abençoou muita gente. E eu fico pensando, quando ele diz aqui, vai lá para aquela parte que eu marquei. E Deus é poderoso para fazer o quê? Que lhe seja acrescentado o quê, irmãos? Toda a graça. Para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. O poder do serviço que decorre da gratidão, quando eu dou da minha vida, quando eu dou dos meus recursos, quando eu planto com fartura. Paulo está querendo dizer o seguinte: plante com fartura, porque você vai receber mais. Mas por que Deus vai lhe dar mais? Para que você plante mais ainda. É uma lógica diferente. Deus quer, através do nosso serviço, das nossas contribuições, do que eu dou, do que eu faço, Ele me dá condições em retorno para que eu possa semear mais ainda na vida dos outros. Isso é uma maravilha, isso não tem comparação. Gente, no final das contas, eu quero que nós aprendamos uma coisa hoje aqui. Se vocês aprenderem isso, eu estou feliz. Quando a gente tem a habilidade de dar, quando a gente é generoso, dá dinheiro, dá tempo, dá serviço para o reino e para os outros, nós corremos um risco, é de chegar de noite, botar a cabeça no travesseiro e dizer assim: Senhor, como eu sou bom, como eu sou sensível, né, Senhor? Como o meu coração é quebrantado, Senhor, porque eu tenho feito tudo isso. Olha como é que Paulo encerra o texto da carta, e eu já vou encerrar, porque eu vou ler uma coisa aqui para vocês, de um negócio que aconteceu, e que eu espero que Deus haja no coração de cada um de nós. Olha o que diz aqui, no final: graças a Deus, por seu dom o que, gente? Indescritível. Paulo está querendo dizer aqui: olha, se eu dou, é pela graça. Se eu recebo, é pela graça. Se eu estou dando, é porque Deus está agindo em minha vida. Não há méritos para mim, há méritos para o agir do Espírito Santo. Amém, irmãos? Graças a Deus por sua indescritível graça, esse agir na minha vida. Aí eu fiquei pensando, uma pessoa uma vez chegou para mim e disse assim: pastor, rapaz, você está aí, né? Eu acho que se você tivesse se dedicado a ser empresário, você era um cara milionário. E eu disse: é possível. De fato, eu tenho uma experiência em várias áreas. Mas eu quero dizer uma coisa: se eu fosse milionário, teria sido pela graça de Deus. E se eu fosse capaz de dar o que eu ganhasse, seria pela graça de Deus. E se nós estamos aqui, é pela graça de Deus. E se fazemos alguma coisa em gratidão ao Senhor, isso tem um poder que começa a abençoar nós mesmos, porque Paulo aqui repete as palavras de Jesus, que Deus ama aquele que dá com alegria, e que dá é melhor, incomparavelmente melhor do que o que, igreja? Do que receber? Incomparavelmente melhor. Se Deus tem lhe dado a oportunidade de abençoar pessoas,
Alegre-se na graça que Ele te dá para abençoar pessoas. Se Deus tem te dado a graça de ganhar dinheiro, alegre-se nele, que é a fonte de força e vigor para que você trabalhe e que você ganhe dinheiro. Paulo começa e inicia esse texto dando glórias a Deus e tentando extrair do coração dos coríntios um tipo de gratidão a Deus que faz inclusive com que eles abençoem os próprios inimigos e aprendam que se Deus vai dar de volta para eles em superabundância, quando Ele diz para que nada lhes falte, é para que eles exerçam e transbordem em outras boas obras. Olha o texto, vamos ler comigo. Onde é que está? E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça. Qual é o versículo? Vamos ler agora bem devagarzinho para a gente entender o processo da lei da semeadura. Veja bem, juntos. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada o que, gente? Toda a graça, para que em todas as coisas, e de que maneira? Em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Alguém pode dizer, agora eu estou rico, vou morrer tranquilo. Aí não, ele diz, vocês façam o que com tudo que não vai lhe faltar? Vocês transbordem em que? Em toda boa obra. Escuta, Deus quer nos ensinar que a lei da semeadura é a plantação de sementes e que essas sementes elas podem desenvolver árvores cujos frutos outros vão delas se fartar. Ele está dizendo que essa semente não é olho por olho, dente por dente, não é um toma lá da cá, porque eu vou dizer uma coisa para você. Na hora que a gente abençoa pessoas, a gente planta sementes no solo que Deus está cultivando. E Deus começa a fazer com que surja daquele solo coisas novas, coisas, sabe, totalmente incompreensíveis. Conta-se da história de um semeador que estava andando em uma área muito desértica e desistiu de plantar ali deliberadamente, e quando ele andava, caíram algumas sementes da sua carteira, da sua bolsa, caíram no chão. Por um instante ele tentou querer colher de novo aquelas sementes, mas ele resolveu deixá-las ali, perdê-las para o mau tempo. O tempo passou, as estações vieram, ele tornou-se mais velho, e muitos anos depois, andando naquele mesmo lugar, sentiu-se cansado, sentiu-se totalmente exausto, e de longe, pensando ser uma miragem, ele avistou algo que o chamou a atenção. Uma árvore frondosa. E lá, ele parou para repousar. E depois de alguma reflexão lembrou-se. Foi aqui que há 10 anos, talvez sem acreditar nos efeitos da minha própria semeadura, eu perdi uma semente que transformou-se numa árvore que acabou por abençoar a minha vida. Pessoas são mais importantes do que árvores. Pessoas são a maior obra-prima de Deus. Sobre o poder da gratidão que produz serviço, essa sexta, o conselho da igreja recebeu um e-mail. Recebemos muitos e-mails todas as horas. E-mails de parabéns, que bênção, e-mails de crítica, e-mails com críticas construtivas, outros com críticas destrutivas, geralmente são anônimos que mandam esses. Mas esse e-mail que nós recebemos sexta-feira, ele teve um tom diferente.
Foi escrito por um voluntário da nossa comunidade. Quando eu comecei a ler, eu tive a impressão que ele estava, ou ela estava, indo embora da Cidade Viva. E pelo título do e-mail, eu percebi que era alguém ligado ao Ministério Esperança Viva. Deixa eu falar um pouco desse ministério, vocês vão entender, tá certo? Vocês vão entender. Há 4 anos, mais ou menos, 3 anos e meio, 4 anos, não tenho certeza. Nós nos reunimos ali naquela galeria onde vocês estão. Onde a turma está ali. E eu fiz uma reunião com vários estudantes de direito, profissionais do direito, gente de áreas ligadas. E nós resolvemos iniciar um projeto que compõe o eixo de ética, direito e cidadania da Fundação. E lá tinha muita gente, era muita gente. Eu acho que devia ter umas 150 pessoas. 100, 150 pessoas. Aí, ali nós começamos a desenvolver um trabalho com a justiça na área de execução penal, para análise dos processos das pessoas que estavam ou cumpriram a pena, ou tinham direito à progressão no regime, alguma coisa nesse sentido. E me lembro que nas pessoas dos irmãos advogados, né, Vladimir e Cris, sua esposa, que começaram a trabalhar com esse projeto, a gente começou a ver aos poucos uma fragmentação daquela força de voluntariado. Pessoas sempre com algum motivo, com alguma razão para não participar, tempo, distância, dinheiro, o que fosse. Mas a gente viu que alguns heróis e heroínas continuaram servindo nesse projeto difícil, porque eles não eram movidos por uma semeadura egoísta, de curto prazo, mas movidos por uma gratidão que leva ao serviço pelo próximo. E o e-mail é mais ou menos assim. Meus amigos do Esperança Viva, é com muita alegria que escrevo hoje. Apesar de ser um comunicado de afastamento da função de advogada do projeto, porém, estarei sempre conectado a esse ministério, em qualquer função que seja designada. Fazendo um retrospecto de quando ingressei no projeto, lembro-me como se fosse hoje, o dia em que Vladimir informou a necessidade de voluntários para auxiliar o juiz da vara de execução em requerimentos simples a favor das apenadas, e que esse trabalho seria desenvolvido no próprio fórum criminal. Até aquela data, eu não tinha nenhuma outra área aberta para atuar como voluntária no jurídico. E como a minha ansiedade em servir na minha área jurídica era tão grande, levantei a mão e nessa onda embarcaram Carol e Luísa. Não sabíamos nada de direito penal ou de execução penal, mas o nosso coração tinha uma vontade imensa de servir. Pois bem, chegando à vara de execuções, recebemos o convite para conhecer o presídio feminino. E quando chegamos ao Bom Pastor, sentimos que o nosso lugar não era ao lado do juiz, ajudando em pequenos requerimentos, mas atuando como advogadas e diretamente com as apenadas. A cada dia foi um aprendizado. A verdade é que as meninas do presídio foram as nossas professoras no início, porque muitos presidiários sabem muito sobre direito penal, mas depois, com muito estudo, vontade e dedicação,
atuamos nos processos, fizemos mutirões, enfrentamos problemas com mudanças de diretoria de presídio, de governo, mudanças na defensoria, mas nunca desistimos de atender e dar o nosso melhor para cada uma das nossas meninas. Ao longo desses anos caiu o diretor, mudou o governo, muito se falou de um e de outro lá dentro, mas a credibilidade do projeto nunca foi abalada, porque não foi atrelada a nenhuma instituição pública. E dessa atuação jurídica veio a necessidade e a grandiosa participação das demais áreas, a área médica, enfermagem, assistência social, odontologia, psicologia, assim como o acompanhamento das apenadas, quando elas progrediam de regime, saindo do fechado para o semiaberto. Agradeço ao projeto por isso e também tive a oportunidade de empregar em minha residência e depois na residência dos meus pais uma apenada que trouxe muita alegria à minha casa. O que quero expressar hoje é a gratidão pela Cidade Viva, pela oportunidade de trabalhar como voluntária nesse projeto. Quando aqui cheguei, não questionaram nem a minha religião, e na época foi o que mais me aproximou da igreja. Confesso que quando entrei no projeto, já estava frequentando a Cidade Viva há 1 ano, mas ingressar nesse ministério transformou a minha vida. Deus agiu na minha vida. Não sei como expressar em palavras, mas vou resumir exemplificando um fato que antes eu sempre tive Deus como sendo único, mas eu não acreditava na Bíblia. E digo que depois do projeto e sentindo o agir de Deus, o meu pensar mudou. A Bíblia é o livro que rege a minha vida e hoje a minha profissão. Pessoas como Carol, que me conheceram antes, sabem do poder de transformação do que estou dizendo agora. São muitas as transformações na minha vida. A partir do Esperança Viva, faço questão de compartilhar, posto que tivemos dificuldades na execução do projeto, até porque atender em presídio não é fácil, assim como superar os obstáculos e as alternâncias no poder. Entretanto, há um outro lado que compensa e suplanta qualquer dificuldade. E ela usa uma expressão aqui que eu achei muito interessante. O que suplanta todas essas dificuldades são as portas secretas de Deus. Portas que Deus tem para nós. E eu vou contar agora a que Ele tinha reservado para mim. Quando ingressei no projeto, estava estudando para concurso da magistratura. E se eu fosse pensar racionalmente, eu não deveria participar, uma vez que tomaria muito tempo. Atenção, concurseiros. Escutei de muitos colegas concurseiros dizerem que só ajudariam na obra do Senhor quando passassem em um concurso público, porque assim teriam tempo de se dedicar. Sempre discordei dessa premissa, porque eu tinha uma profissão, apesar de estar estudando para concurso, e que mesmo com pouco eu poderia servir a Deus. Contrariando a lógica, eu fui para o presídio, e na época eu estava no auge do meu primeiro concurso para juiz do Amapá, e lá obtive êxito.
mas eu não assumi. Não senti em meu coração que era o meu lugar. Continuei meu trabalho no presídio, com um peso a mais, ter que estudar além da conta, já que eu tinha abdicado de uma aprovação para a magistratura. Escutei ainda de pessoas que não era bom o meu voluntariado no presídio, porque não era um ambiente confortável para um futuro juiz. Como sempre, ignorei a lógica e, confiando ainda mais em Deus, continuei estudando, e esse foi o momento mais difícil da minha vida. E foi quando eu senti Deus me carregar no colo. Por outro lado, foi o momento de maior entrega da minha vida ao Senhor. Tenho escrito num caderno as minhas conversas com Deus, e há muita emoção quando hoje eu leio. Pois bem, veio a prova da magistratura do estado de Pernambuco. Fui aprovada na primeira e na segunda fase. E a terceira fase era uma sentença cível e uma sentença criminal. Nas semanas que antecederam essa fase, eu tinha perdido alguém muito importante. E na semana anterior eu tinha ido muito mal na prova de sentença criminal da prova da Paraíba. Chegando na prova de Pernambuco, fiz uma boa prova de sentença cível e estava muito nervosa para a prova de sentença criminal, já esperando algo ruim e cair por terra todo o meu esforço em provas de concurso na magistratura. Fiz uma oração e entrei na sala. Abri a prova e, quando li, comecei a chorar. Tratava-se de uma sentença de execução penal. Isso mesmo. Os últimos 3 anos, eu vi toda semana sentenças de execução penal no presídio Júlia Maranhão. Quer saber mais? Nunca caiu em concurso público uma sentença de execução penal. A minha nota foi 9. Fiquei em segundo lugar nessa fase do concurso. E chegou a fase da entrevista. Na fase da entrevista, contou muito o fato de eu ter tido experiência em um presídio. Fui aprovado em todas as fases. Hoje, após muita dedicação, sou magistrada do estado de Pernambuco, mas antes de tudo, sou serva de um Deus. E busco seguir a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Sempre serei voluntária do Esperança Viva e da Cidade Viva. Fiz questão de escrever para agradecer pelo convívio, pelo amor, pelo aprendizado e até pela gestão de conflitos no nosso projeto. Escutem agora, escutem agora. Além do mais, eu queria que os novos voluntários soubessem o quanto é maravilhoso trabalhar nesse projeto. Repito, tem suas dificuldades, mas dignifica o espírito. Assinado Rosário Arruda. Nossa querida Rosário. Levante, minha irmã. Minha amada, que a sua experiência com Deus, de um serviço que decorre da gratidão a Ele por tudo que Ele já fez,
Escuta. Se você está esperando receber algo de Deus para ser grato ou grata a Ele, servindo aos outros, você está perdendo a melhor parte da vida. Eu também tive essas experiências. Quando eu terminei direito, eu estava na primeira igreja batista de João Pessoa. E eu já era formado em outro curso e tinha feito direito apenas para ser juiz federal. Era a única intenção. Havia sido assessor de um dos juízes, Dr. José Fernandes de Oliveira. E tudo isso, todo o curso de direito, era me preparando para essa prova. Mas no meio do caminho, teve um chamado mais forte para a área de pregação. E eu acabei tendo que deixar para trás esse sonho, continuar no meu emprego público. E chegou um momento que, nesse processo, depois de 2 anos, 3 anos sem estudar, eu cheguei a uma conclusão: que seria muito difícil, se hoje eu fosse juiz, ser também pastor. Talvez eu estivesse todas as horas em João Pessoa em estado de suspeição, por conhecer tanta gente. Eu só entendi isso depois. E aí, continuei servindo. E me lembrei que havia um outro sonho que eu tinha tido, antes mesmo de fazer direito. Era que, quem sabe, se eu fosse procurador. Mas eu já não tinha mais tempo para estudar. Eu já não tinha mais fôlego para estudar. E me inscrevi nesse concurso. E no dia da prova, tinha um churrasco na casa da minha esposa, da mãe dela. Eu disse: Samara, eu não vou fazer não esse concurso, eu não estudei nada. E ela disse: vá. O que é um churrasco? Eu disse: para mim nessa circunstância é muita coisa. E eu fui fazer. E para minha surpresa, sem ter pego nos livros, eu fui aprovado. E estou lá até hoje. Mas uma coisa eu aprendi: cuide dos interesses do reino de Deus, que Ele cuidará dos seus interesses. Jesus disse uma vez: busquem primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra. As demais coisas vos serão acrescentadas.